então trabalhando a genética na prática. A gente viu alguns conceitos muito importantes, que são conceitos que vão nos ajudar a desenvolver todos os raciocínios que a genética precisa para que a gente possa entender essa questão da hereditariedade. Eu vou começar aqui recapitulando a questão da genealogia, que vai ser tão importante para a gente, porque todos os cruzamentos, as famílias, a questão das heranças de determinados genes vão estar relacionados com o heredograma. A gente também conhece essa estrutura como genealogia, heredograma ou pedigree. Eu já falei para vocês que os quadradinhos vão representar aí macho ou homem, as bolinhas mulher ou fêmea. Quando tiver aí um losango, o sexo não foi determinado. Pode ser homem ou mulher. É importante também entender que a gente normalmente faz uma marcação dos indivíduos que são afetados. Vejam aí. Os indivíduos afetados, eles vão estar achurados ou coloridos. E os indivíduos normais não vão. Vão estar com a cor normal. Quando tiver quadradinho ligado com bolinha, é o cruzamento. Quando esse quadradinho estiver ligado com bolinha por 2 tracinhos, o cruzamento é consanguíneo. A consanguinidade é um cruzamento entre indivíduos com um grau de parentesco próximo. Os indivíduos que estão abaixo do cruzamento, ligados, são irmãos, em ordem de nascimento, ali no caso uma menina primeiro, depois 2 meninos. Quando esses irmãos estão com um vértice, veja bem, com uma linha, 2 linhas com o mesmo vértice, são gêmeos dizigóticos. E se essas 2 linhas no mesmo vértice estiverem ainda ligadas, os gêmeos são monozigóticos. Dizigóticos, gêmeos não idênticos, e monozigóticos, os gêmeos são idênticos. Aqui são indivíduos falecidos com um traço, e ali ao lado direito vocês estão vendo a genealogia completa. Nós numeramos os indivíduos na genealogia, mas para que a gente possa numerar, a gente também numera as gerações. Então o algarismo normal a gente vai utilizar ali para os indivíduos, e algarismos romanos nós utilizamos para as gerações. Então a primeira geração, indivíduo 1, 2, 3 e 4, na segunda geração 1, 2, 3, 4, 5 e 6, na terceira geração nós só temos esse único indivíduo aí. Então quando a gente quer identificar, nós identificamos o indivíduo com o seu número da geração, por exemplo, o indivíduo 2, 4. Essa moça afetada por alguma característica genética. Então, é assim que a gente trabalha o heredograma. E à medida que a gente vai evoluindo, vai organizando a genética, vai avançando, essas genealogias, essas estruturas vão ficando cada vez mais familiares para vocês. Bom, aqui eu coloco um exercício resolvido. Vou ler com vocês vão acompanhando, se necessário, aperta o pause, dá um tempo, faça uma releitura do texto e busque a compreensão. Qualquer necessidade, anotem as dúvidas e me passem. Na espécie humana, o albinismo, que é a despigmentação da pele, é hereditário. Então é uma característica genética. Essa despigmentação é condicionada por um gene recessivo, que nós vamos denominá-lo como azim. Albino. Normalmente a gente utiliza a letra inicial da característica recessiva. Então, albinismo, letra A, e como é o A minúsculo, é que a característica é recessiva. A característica dominante da normalidade seria o A maiúsculo. Numa família, considere um casal com pigmentação normal. Então, tanto o homem quanto a mulher, os dois têm pigmentação normal. São normais, portanto, não são albinos. O homem é filho de pai normal e mãe albina. E a mulher é filha de mãe normal e pai albino. Aí a pergunta da genética, a pergunta nesse exercício de genética, é qual a probabilidade desse casal,
onde o pai é filho de pai normal e mãe albina, e a mulher é filha de mãe normal e pai albino, qual a probabilidade desse casal ter descendentes albinos? Bom, então a primeira coisa que a gente deve organizar nisso é a genealogia. Então nós temos aqui o casal, tá? Que eles vão estar na segunda geração porque foi citado a primeira geração, ou seja, né, os pais desse indivíduo e os pais dessa mulher aqui. Bom, e o descendente aqui com a interrogação, que é o que nós estamos querendo. Então aqui, um casal de indivíduos normais. Então os normais, ele, o homem, é filho de pai normal e mãe albina. Aqui o cruzamento do pai com a mãe, gerando esse indivíduo aqui. A mulher é filha de pai albino e a mãe é normal. Pergunta-se, então, qual a probabilidade desse casal ter um descendente albino? A gente já sabe, né, foi dito no exercício, que a característica recessiva é o albinismo, ou seja, os indivíduos albinos são recessivos. Se eles são recessivos, a gente vai utilizar a letra minúscula e a recessividade manifesta-se em dose dupla. Então tem que ter dois recessivos aqui. Toda característica genética é condicionada por um par de genes. Então ele teria que ser azinho, azinho. Já os indivíduos normais ou serão azão, azão, dois dominantes, ou um dominante com recessivo, e nesse caso o heterozigoto, o dominante domina, né? O dominante prevalece, a característica normal. Então, indivíduos normais podem ser azão, azão ou azão, azinho. Os recessivos, os indivíduos albinos, só podem ser azinho, azinho. De forma, então, que a gente precisa chegar agora nessa genealogia, identificar, o que nós temos aqui são os fenótipos. Isso é normal ou albino, isso aqui são os fenótipos. É a característica expressada. Então agora a gente pergunta, quais são então os genótipos de cada um desses indivíduos? Qual o genótipo do indivíduo normal 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2? Então vamos lá. O que a gente pode deduzir em princípio? Esse indivíduo normal, ele é azão alguma coisa. Por que esse traço, azão, traço? Porque ele pode ser tanto azão, azão, quanto azão, azinho. Eu ainda não deduzi isso, tá? Então eu coloco um azão, traço. A mulher, eu sei que ela só pode ser azinho, azinho, porque ela é albina. O albinismo é uma característica recessiva. Os recessivos só se manifestam com gene dose dupla. Então, azão, traço, que eu não sei se ele é azão, azão ou azão, azinho, e ela é azinho, azinho. Nesse caso aqui, eu sei que ele é azinho, azinho. Opa, vamos voltar aqui, tá? Então, vamos deduzir essa família primeiro, depois a gente vai para lá. Nesse caso, eu sei que esse indivíduo aqui, tá vendo? Ele é azão. Esse homem aqui, porque ele é normal. Mas ele é azão, azão ou azão, azinho? Então eu defino claramente que ele é azão, azinho. Por quê? Porque se a mãe dele é azinho, azinho, a mãe dele não tem outra possibilidade além de passar um azinho para ele. Ela não tem azão. Então ela só pode passar um azinho. Como ele é normal, esse azão aqui veio do pai. Né? A mãe não teria para mandar no gameta. Então ele é obrigatoriamente heterozigoto, azão, azinho. Na outra família é a mesma coisa. Eu sei que ele é azinho, azinho e ela é azão alguma coisa. No caso, a mulher aqui, ela não tem como a mãe dela mandar outro gene que não seja o azinho. Então a mesma coisa aqui. Então obrigatoriamente ela é normal, então ela tem que ter um azão, e azão, azinho. Por quê? Porque esse azão só pode ter vindo da mãe dela, mas o pai só tem azinho. Então o gameta do pai, a chance do gameta do pai na fecundação com a mãe aqui ter é de 100% de ter mandado um azinho. Então ela obrigatoriamente tem que ter herdado um azinho aqui, e obrigatoriamente então ela é heterozigota. Ela é azão porque ela é normal. Muito bem. Então eu estou diante de um casal onde, agora só para lembrar aqui eu não sei qual é o gene que está aqui. Pode ser azão, azão? Pode. Pode ser azão, azinho? Pode. Então eu não tenho como deduzir qual que é o outro gene aqui ou aqui. Vai ficar assim mesmo.
mas eu não vou precisar nesse exercício. Eu preciso dos genótipos do pai e da mãe aqui, ó, para poder fazer o cruzamento e ver os descendentes. Então, nós estamos diante de um cruzamento de dois indivíduos heterozigotos. Ele é azão azinho, né? E ela é azão azinho. Então, agora aqui embaixo eu faço o cruzamento. Se ele é azão azinho e ela é azão azinho, a gente tem que, se ele pode mandar um gameta azão, e ela também pode mandar um gameta azão. Nesse caso, existe uma possibilidade de ter um descendente azão-azão. Mas se ele mandar um azão e ela mandar um azinho, aí no caso, o descendente será azão-azinho. Se ele manda o azinho e ela o azão, azão-azinho. Tá? E se os dois mandarem o gene recessivo, aí sim daria azinho-azinho. Então, quando a gente analisa as possibilidades, as probabilidades, a gente identifica que esse casal ele tem 3/4 ou 75% de apresentar possíveis descendentes normais e 1/4 de indivíduos albinos. Então, nesse caso, a resposta do exercício é que, né, 25% ou 1/4 de indivíduos serão albinos. Isso é uma probabilidade. E 75% ou 3/4 de indivíduos normais. Então a gente acaba trabalhando com isso. Existe a chance de, uma maior chance, ou seja, 3/4 de apresentarem descendentes normais e 1/4 de albinos. O exercício pediu qual a probabilidade desse casal ter indivíduos albinos. Então a resposta é 1/4 ou 25%. Ok? Muito bem. Na genética, a probabilidade é muito importante. E existe uma regrinha muito simples, muito básica, que vocês podem encontrar essa regrinha na página 61 do livro, onde a gente tem a probabilidade aplicada em genética. Essa regrinha nós vamos chamar de regra do e do ou. Toda vez que nós interpretarmos e, você multiplica. Toda vez que você interpretar ou, você soma. Então, regra do produto ou regra do e. Se dois acontecimentos forem independentes, a probabilidade de eles ocorrerem simultaneamente é o produto das probabilidades isoladas. E a regra da soma, ou regra do ou, é que se dois ou mais acontecimentos forem mutuamente exclusivos, se sair o número 1, não poderá sair o número 4, vice-versa. A probabilidade de sair um outro é igual à soma das probabilidades de ocorrerem separadamente. Então, basicamente é assim. Se você interpretar e, multiplica. Se interpretar ou, soma. Vamos tentar fazer uma exemplificação aqui. Ó. Imagine que eu tenho ali um joguinho de dados. Né? Vamos pegar a primeira situação. Qual a probabilidade de você jogar um dado? Você tem um lançamento. Qual a probabilidade de você jogar um dado e obter o número 2? Bom, um dado tem 6 faces. Então, se você jogar o dado, para qualquer face, cair o número 1, 2, o 3, o 4, o 5 ou 6, a probabilidade será de 1/6. Então, a chance de você jogar o dado e cair o número 2 é uma chance em 6, 1/6. Ok? A gente pode pensar assim, qual a probabilidade de você jogar uma moeda e cair cara? Seria uma chance em 2. Ok? Muito bem. Agora, qual a probabilidade de obter o número 1 ou o número 6? Então você vai jogar o dado uma vez e a gente está querendo saber qual a probabilidade de aparecer o número 1 ou o número 6. Nós vimos que na regra do e e do ou, toda vez que você interpretar ou, a gente vai somar. Se a gente pensar os eventos isolados, qual a probabilidade de cair o número 6? 1/6. Qual a probabilidade de cair o número 1? 1/6. Né? Então, a mesma probabilidade de cair o número 6 é a mesma probabilidade de cair o número 1. Então, é 1/6 para cada um. Mas como eu estou dizendo que qual a probabilidade de cair o número 6 ou o número 1, então a gente vai somar. O ou a gente soma. Então a chance é uma chance em 6, né? 1/6 para cada. 1/6 para cair o número 6 e 1/6 para cair o número 1. Na regra do ou, a gente vai utilizar a ideia de cair o número 1 ou o número 6. Então,
Qual a chance de cair o número 6? 1/6. Qual a chance de cair o número 1? 1/6 também. É 1/6 ou 1/6. Então a gente soma aqui, ó. Resultado, 2/6. Ou 1/3 simplificando. Então, na regra do ou, a gente basicamente vai somar as duas probabilidades. Agora, imagine que você tem dois lançamentos. Você vai fazer dois lançamentos. Você pode ter dois dados ou vai fazer com o mesmo dado dois lançamentos. Qual a probabilidade de obter o número 6 seguidos em dois lançamentos do dado? Então você vai jogar a primeira vez e vai cair o número, tem que cair o número 6. Qual que é a chance? 1/6. Se você jogar a segunda vez, qual que é a chance de cair o número 6? É 1/6 também. Mas ele está querendo saber qual a probabilidade de você jogar o número 6, jogar o dado, cair o número 6, e jogar o dado e cair o número 6 de novo. Então agora nós vamos interpretar E. Então tem que cair o número 6 e o número 6 em dois lançamentos. Aí nós vamos ter que multiplicar. Então a chance de cair o número 6 na primeira é 1/6. Para cada lançamento é 1/6. Mas como eu quero que caia o número 6 e o número 6, eu fixei que tem que ser o 6 e o 6, a chance de acontecer isso é 1/6 vezes 1/6. Ou seja, a chance de eu jogar o dado duas vezes e cair o número 6 nas duas vezes é 1/36. Por quê? Porque nesse caso eu tive que multiplicar. Eu interpretei aqui e não ou. Não é 1/6 ou 1/6. Não, é 1/6 na primeira e 1/6 na segunda. A resposta, então, é 1/36. Ok? Se nós voltarmos, nós vamos voltar, então, lá para aquele exercício resolvido. Vamos utilizar a regra do e e do ou naquele mesmo exercício. Então, o exercício é o mesmo. Na espécie humana, o albinismo, despigmentação da pele, é hereditário. Beleza. Essa despigmentação é condicionada por um gene recessivo igualzinho. Numa família, considera um casal com pigmentação normal, tá? Os dois são normais. O homem é filho de pai normal e mãe albina, e a mulher é filha de mãe normal e pai albino. Qual é a novidade agora? É a pergunta. Qual a probabilidade desse casal ter uma filha albina? Lá atrás, quando a gente resolveu esse exercício, a pergunta era qual a probabilidade desse casal ter um descendente albino? Beleza, deu 25%, um quarto. Vocês lembram lá? Pode voltar, se vocês quiserem. Agora é o seguinte, o indivíduo tem que ser albino e do sexo feminino. Albino ou do sexo feminino ou albino e do sexo feminino. Então, tem que ser albino e do sexo feminino. Então, nesse caso, eu vou, basicamente, primeiro, calcular qual a probabilidade dele de ter um descendente albino. Um quarto. E qual a probabilidade de um casal ter uma filha? Meio. Né? Um casal pode ter 50% de chance de ter um filho do sexo masculino e 50% de chance de ter um filho do sexo feminino. Então, a probabilidade, no caso agora agregando albino e sexo feminino, é basicamente eu multiplicar as duas probabilidades, né? Porque eu interpreto E. Tem que ser sexo feminino e albino. Vamos ver? Tá aí o exercício, a mesma coisa. Ó. Fiz todos os genótipos, né? E igualzinho ao outro exercício. Cruzando aqui, nós temos a chance de ter um quarto, né? Olha aí, um quarto de ter albinos. Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Um quarto de albinos e um meio de sexo feminino. Então, a resposta, eu vou utilizar a regra do e e do ou, como eu interpretei o e, eu vou multiplicar um quarto vezes um meio, e a resposta, então, agora é 1/8. Ok? Porque nós agregamos duas probabilidades interpretando a regra do e. Ok? Qualquer dúvida, vocês coloquem, anotem e mandem para mim, por favor. Tá?